Olá galera, tudo bem? Professor Bruno de novo com vocês agora estudando mais alguns artigos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Daremos continuidade aos nossos estudos. Quero lembrar vocês que o curso de 80 questões comentadas inéditas já está completo, já temos as 4 aulas disponíveis. Por apenas R$ 50 você tem 80 questões comentadas do regimento, ok? Você que vai prestar o cargo de técnico judiciário, área administrativa, todas as questões trabalhadas com os principais temas dos artigos cobrados no edital. Vamos hoje estudar a respeito das licenças e substituições e convocações dos ministros. Então, nós vamos estudar a partir do artigo 50. Esse capítulo ele foi dividido em algumas partes, tá? Pela sua extensão, para não ficar cansativo para vocês. Bom, aquele ministro que entrar com alguma licença, ele tem que indicar o prazo e o dia de início. Então, a licença desse ministro, ela deverá indicar a data do início da licença e o prazo, qual que seria o termo daquela licença. É importante que isso seja muito claro. O parágrafo 1º do artigo 51, ele coloca para nós que, salvo contraindicação médica, o ministro licenciado poderá proferir decisões em processos de que, antes da licença, haja pedido vista ou que tenha recebido seu visto como relator ou revisor. Então, muito cuidado com essa exceção. O ministro que entrou de licença, ele pode proferir decisões? Pode, salvo contraindicação médica. Em quais são as hipóteses que ele ainda poderá proferir decisões? Naqueles processos em que, antes de entrar de licença, ele tinha pedido vista do processo ou que ele recebeu o seu visto como relator ou como revisor. Essa é a exceção para que ele possa proferir decisões mesmo estando licenciado, certo? Ainda no parágrafo 2º, diz para nós que o ministro licenciado ele pode reassumir o cargo a qualquer tempo, entendendo-se que desistiu do restante do prazo. Então, lembre que a licença ela precisa ter um prazo. Suponhamos que a licença é de 10 dias. Mas o ministro que, durante esse prazo, vamos imaginar que no 7º dia, ele reassume o cargo, ele está desistindo do restante do prazo daquela licença. Ele pode reassumir o cargo, mesmo não encerrada a licença? Pode. Parágrafo 3º. Se a licença for para tratamento da própria saúde, o ministro somente poderá reassumir o cargo antes do término do prazo, se não houver contraindicação médica. Então, aqui esse parágrafo 3º, ele delimita o 2º, porque o 2º fala que ele pode reassumir o cargo a qualquer tempo. Só que o 3º fala o seguinte, olha só, se for no caso de uma licença médica, ele pode reassumir antes do prazo, salvo contraindicação médica, tá bom? O artigo 51 fala sobre as questões de substituição. Então, nós teremos ausências ou impedimentos eventuais ou temporários. Quem vai substituir quem? O inciso 1º fala o seguinte, o presidente do STJ é substituído pelo vice. O vice pelos demais ministros na ordem decrescente de antiguidade. Então, presidente pelo vice e o vice pelos ministros na ordem decrescente de antiguidade. O presidente da sessão será substituído pelo ministro que o seguir na antiguidade dentre os membros daquela sessão. O presidente da turma, pelo ministro também que o seguir na antiguidade dentre os seus membros. Os presidentes das comissões, pelo mais antigo dentre os membros. Veja que o critério de antiguidade ele é preponderante. Quinto, qualquer dos membros das comissões pelo suplente. Então, vamos voltar. O presidente da comissão é substituído pelo membro mais antigo dentre os membros. Qualquer dos membros pelo seu devido suplente. O corregedor-geral da Justiça Federal pelo ministro mais antigo, integrante do Conselho da Justiça Federal. E quando ocorrerá a substituição do relator? O artigo 52 prevê, então, as hipóteses de substituição do relator, que é aquele ministro que receberá um feito para averiguação, onde ele vai dar o seu posicionamento quanto ao feito. No inciso 1º fala assim,
No caso de impedimento do relator, ausência ou obstáculos eventuais, em se cogitando da adoção de medidas urgentes pelo revisor, se houver, ou pelo ministro imediato em antiguidade no plenário, na corte, na sessão ou turma. Então, em caso de impedimento, ausência ou obstáculos, ele será substituído pelo revisor. Se não houver revisor, pelo ministro imediato na antiguidade. Ok? Inciso 2º. Quando vencido em sessão de julgamento pelo ministro designado para redigir o acórdão. Então, se o relator foi vencido, a opinião dele, a posição dele não foi aceita naquela decisão, ele será substituído na sessão de julgamento pelo ministro designado para redigir o acórdão. Terceiro, em caso de ausência por mais de 30 dias, será aquele feito redistribuído. Então, até 30 dias, nós teremos as substituições convencionais. Mais de 30 dias, mediante redistribuição. Quarto, em caso de transferência para outra sessão, então o relator foi transferido para uma outra sessão, salvo quanto aos processos em que tiver lançado seu visto e, bem assim, quando de aposentadoria, exoneração ou morte. Então, se houve uma transferência para uma outra sessão, ele será substituído pelo ministro que preencher a sua vaga na turma, b. pelo ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor, condizente com o do relator, para lavrar ou assinar os acórdãos dos julgamentos anteriores à abertura de vaga, e c. pela mesma forma da letra B deste inciso, e enquanto não preenchida sua vaga, para assinar carta de sentença e admitir recurso. Então, nós falamos no vídeo de hoje sobre a questão das licenças, sobre as substituições convencionais dos órgãos do tribunal e a substituição do relator. Ficamos por aqui. Passe agora no meu site e adquira o curso de questões comentadas inéditas do Regimento Interno STJ. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até mais.